Na reportagem de hoje da série sobre entidades assistenciais de Rio Claro, vamos mostrar o trabalho realizado no Centro de Habilitação Princesa Vitória. Os olhos estão atentos na tela e o que acontece não é apenas um jogo alusivo. Para Rafael, que há 14 anos passa por atendimento médico no Centro de Habilitação Infantil Princesa Vitória, é um trabalho sério. Esse programa aí foi feito todo em conjunto entre os proprietários do Facebook, do Google, do Twitter, da Microsoft, para ensinar as crianças, em geral, para ter uma ideia de como se programa um computador. A clínica de atendimentos foi inaugurada em outubro de 1982 e no início se chamava apenas Centro de Habilitação Infantil. O nome Princesa Vitória foi instituído para marcar a visita do rei e da rainha da Suécia aqui para a cidade e das várias parcerias que foram feitas com a prefeitura para continuar os atendimentos aqui no local. De lá para cá, foram vários avanços. Hoje o local conta com mais de 650 crianças e adolescentes com idades entre 0 e 18 anos e que passam por atendimentos médicos e terapêuticos. São crianças com deficiência, né? A criança vem, passa por um acolhimento no setor de serviço social, né? Depois desse acolhimento faz triagem em equipe para ver quais os atendimentos que precisa, passa pela parte médica e inicia os atendimentos. Os gastos com folha de pagamento dos funcionários e manutenção do prédio giram em torno de R$ 120 mil por mês, valor pago integralmente pela Fundação Municipal de Saúde. Há 3 anos, 2 projetos feitos com subvenção do CMDCA aumentaram as oportunidades para 40 pacientes. Lucas participa do artesanato. Nós estamos fazendo um cartão de Natal, para dar para os outros, para dar para os outros. E você está usando tecido, papel? É. E fala pra mim, faz tempo que você vem aqui no Princesa? Faz tempo. E você gosta daqui? Aham. Rafael, que mostramos no início da reportagem, tem 18 anos e se prepara para o mercado de trabalho nas aulas de informática. Geralmente eu gosto de programar computador, né, para um dia montar o site, porque para os próximos anos a tendência do mercado de tecnologia é aumentar. Aí tem que preparar já nossas crianças para o futuro. A gente não está profissionalizando, nós estamos despertando interesse por essas atividades, né? E aí, em cima desse interesse, dá para encaminhar para o mercado de trabalho, dá para a gente divulgar essa atividade, esse trabalho que eles desenvolvem aqui dentro, para que as empresas se interessem e contratem. Já tivemos vários casos de adolescentes que foram contratados pelas empresas. O custo dos projetos é de R$ 34 mil ao ano e para 2015 a intenção é de aumentar a oferta de atividades. Continuar com a inclusão digital, manutenção de cadeiras de roda, a oficina de teatro e aulas de música. E para saber mais como ajudar as entidades por meio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança, o telefone é o 3533-2652. Hora do esporte, para falar um pouquinho sobre os destaques de hoje. Rafael Perobon já está comigo aqui no estúdio. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. O que tem de bom hoje aí? Olha, vamos começar com os Jogos Abertos do Interior que estão sendo disputados lá na cidade de Bauru. A gente mostrou na semana passada o pessoal viajando e até o secretário de Esportes falando, né, Paulo, que este ano o Rio Claro ia apenas para participar e não para figurar ali entre os primeiros colocados. O Rio Claro disputa os jogos na primeira divisão e esse ano está, por enquanto, em 10º lugar na classificação geral, com 36 pontos ganhos por enquanto, viu, Paulo? É uma classificação boa, não é ruim, né? O ano Os Jogos Abertos é bem disputado. Exatamente, o ano passado ficou em 6º lugar, né? Lógico, então houve uma queda, mas como a equipe tem várias modalidades aí que disputam competições, né, durante o ano, competições importantes até, Rio Claro veio conseguindo até uma posição de destaque. Lembrando que nessa primeira divisão são 13 cidades que participam. São José dos Campos está liderando com 182 pontos, seguida por Piracicaba, que tem 179 pontos. Então é lógico, o Rio Claro está bem abaixo dessas que estão aí na liderança. Mas também provavelmente não vai cair para a segunda divisão. Os jogos terminam no sábado,
provavelmente Rio Claro consiga se manter aí na elite. Só para você ter uma ideia como é que Rio Claro está aí nos jogos, em que modalidades o Rio Claro pontuou. Por exemplo, no biribol ficou em 4º lugar, somou pontos. Ciclismo masculino, 3º lugar. Ciclismo feminino ficou em 4º. No judô masculino terminou em 8º lugar. Até o 8º soma pontos. Karatê masculino em 5º. Taekwondo feminino em 4º lugar. O vôlei feminino ficou vice-campeão e a malha ficou em 6º lugar. O futebol masculino, por exemplo, está sendo representado pelo Velo Clube, o time sub-17 do Velo, e passou para a segunda fase, empatou ontem com o São Bernardo do Campo por 1-1 e está classificado para a segunda fase dos jogos. Então, maravilha. Aí Rio Claro fazendo um bom papel, conseguindo resultados importantes, apesar de todo o corte de investimentos que nós anunciamos aqui no começo, na semana passada, antes dos jogos, né? E são cortes importantes, né? Se você pegar, por exemplo, a equipe de basquete, Rio Claro sempre disputou com o time principal, com o time adulto, mas até em função da campanha no NBB, não tem como, então está indo o time sub-19. O vôlei masculino, por exemplo, houve um corte muito grande lá. O vôlei feminino também, várias atletas não estão mais, mesmo assim o time ficou em 2º lugar. Então são modalidades, que o grande corte, na verdade, acaba acontecendo nos esportes individuais, que é onde acaba também conquistando muitos pontos. Muitas medalhas também. Exatamente. Rafael, a gente tem informações agora do Rio Claro também. Algumas novidades, depois de um longo período sem visitar o clube, o presidente Luiz Balbo apareceu no Chimitão. É isso mesmo, ele estava viajando durante a semana passada, ficou um tempo fora do país e ontem esteve aqui em Rio Claro e, além de acertar os outros detalhes aí para o Paulistão, ele também trouxe uma novidade importante para o clube, que é a questão de patrocinador. O Rio Claro agora tem um patrocinador master aí de camisa. Vamos dar uma olhada. O presidente mandou parar o treino, mas o pessoal estava com vontade e Buião mandou seguir, com chuva e tudo. Depois de passar uma semana em Portugal, Luiz Balbo foi ao clube para ver os treinos e acertar contratos de jogadores que devem chegar na próxima semana. Ele não confirma, mas o lateral Carlinhos, o zagueiro Gilberto e o meia Patrick podem se juntar ao grupo a partir dos próximos dias. São jogadores que têm contrato até o dia 30 de novembro. E eles estão, nesse período, até o começo de dezembro, tem que resolver a situação jurídica deles com os clubes dos quais eles têm contrato. Durante a viagem à Europa, o presidente fez contato com dirigentes portugueses para tentar negociar jogadores depois do Paulistão. A nossa proposta é levar alguns jogadores, ficar trabalhando lá com eles durante 6 meses ou 1 ano e aparecer na vitrine europeia, que é o interesse maior e que seria de todo o clube brasileiro uma oportunidade 1000. Rodolfo, por sinal, que se recupera de cirurgia no tornozelo, deve voltar e reforçar o Galo Azul durante o estadual. A operadora de telefonia celular, Claro, será a principal marca na camisa. Até junho, até o final de junho. Mas eu espero que eles continuem, eu pretendo renovar o contrato, porque esse ano o Rio Claro vai disputar a Copa Paulista, vamos fazer um esforço impossível para tentar disputar o Campeonato Brasileiro. Eu vou jogar esse ano para ganhar o campeonato. Maravilha, então aí as promessas do presidente estão assumindo compromissos, hein? Exatamente, são promessas aí importantes e os jogadores, né, que ele vai tentar negociar com o futebol europeu são o Rodolfo, atacante, também o zagueiro Renan, que pertence ao Rio Claro, e é interessante porque alguns atletas que ele fechou contrato para o Paulistão, o contrato não vai encerrar em maio como os demais e como tem sido nos últimos anos. Mas, por exemplo, o Nando Carandina e também o Matheus, que é um jogador de Cordeirópolis e que vai disputar o Paulistão pelo Rio Claro, eles assinaram contrato com o clube até o final do ano. Então são esses jogadores que o presidente Balbo vai tentar negociar com o futebol europeu. Rafael, domingo, falando agora um pouquinho de futebol nacional, o Cruzeiro comemorou o título brasileiro, mas ontem foi a vez do arquirrival Atlético Mineiro, é o que a gente chama de carimbar a faixa. Né? Carimbou a faixa. E do rival. Né? Exatamente. E para o Atlético foi um título inesquecível, porque ganha uma competição inédita, a Copa do Brasil, e contra o seu arquirrival, o Cruzeiro. Vamos ver como é que foi a final da Copa do Brasil ontem lá no Mineirão. O Atlético havia ganho já o primeiro jogo e ontem, depois desse bate-rebate da zaga, Diego Tardelli faz o gol da vitória do Galo, somando aí no placar agregado 3-0 para o Atlético.
Ontem foi 1-0, mas já havia ganho por 2-0 lá no Horto na primeira partida. E com isso o Galo é campeão da Copa do Brasil. Está aí novamente o desvio de Diego Tardelli. Rafael, ontem também, dia de decisão em outro campeonato, agora continental, a Copa Sul-Americana. O São Paulo foi eliminado pelo Nacional de Medellín. Foi eliminado nos pênaltis, o time precisava vencer pelo menos por 1-0 para levar a decisão para as penalidades máximas, já que havia perdido lá na Colômbia por 1-0, ou então fazer 2 de diferença para conseguir a vaga nos 90 minutos. Mas vamos ver o que aconteceu. Tá aí, Paulo Henrique Ganso fez o gol. Passou por todo mundo ali, Passou né? por todo mundo e acabou fazendo esse belo gol o São Paulo. 1-0 na cobrança de falta, Paulo Henrique Ganso. E nos pênaltis está aí. O time do Nacional lá da Colômbia não desperdiçou nenhum. E olha o Allan Kardec, foi bater o primeiro pênalti do São Paulo. O que aconteceu, Paulo Lima? Olha a cobrança, deu murro no gramado. Choveu muito, me parece. Choveu muito. Aí... Não, durante a tarde o campo estava alagado. Aí o Rogério Ceni, perfeito. Os colombianos bateram muito bem os pênaltis. Olha só esse daí, no cantinho. E aí depois... Olha o Tolói, o que é que fez, hein? O goleirão pegou. Pegou. E com isso o São Paulo acabou perdendo nos pênaltis por 4-1. E o Nacional da Colômbia está classificado, vai fazer a decisão da Copa Sul-Americana contra o Boca ou contra o River Plate. Só argentinos na parada aí. Pois é. Rafael, muito obrigado pela participação. Até amanhã. Valeu, Paulo. Uma ótima tarde a todos. Até lá.